Ele dizia que era servo, mas o fruto de seu pecado tinha nome e sobrenome. Era uma tarde quente de verão, daquele tipo que o sol parece queimar a pele e o ar fica pesado, como se carregasse o peso de algo que ainda estava por vir. Eu estava sentado na varanda de casa, folheando a Bíblia, quando ouvi passos se aproximando pelo caminho de terra que levava ao nosso portão. Levantei os olhos e vi irmão João, um homem que todos na congregação respeitavam. Ele era daqueles que sempre chegavam cedo para arrumar as cadeiras, que oravam em voz alta com fervor, que davam testemunhos emocionados nas reuniões. Um servo, como ele mesmo gostava de dizer. Mas naquele dia, seus olhos não brilhavam como de costume. Havia algo diferente neles, uma sombra que eu não conseguia decifrar. Ele se sentou ao meu lado, suspirou fundo, e depois de alguns minutos de silêncio, começou a falar. Sua voz tremia, como se as palavras custassem a sair. Irmão, eu preciso desabafar. Não aguento mais carregar isso sozinho. Eu fechei a Bíblia e o olhei, sentindo que aquilo não seria uma conversa comum. Ele passou as mãos pelo rosto, como se quisesse apagar algo que só ele via, e então começou a contar. Tudo havia começado há quase 2 anos, quando ele foi designado para visitar uma irmã recém-convertida, que morava sozinha após a morte do marido. A irmã Clara era uma mulher simples, de fala mansa, que chorava muito nas reuniões, pedindo orações pela solidão. João, sendo um homem casado e com filhos, nunca imaginou que aquelas visitas inocentes se transformariam em armadilhas do inimigo. No começo era só conversa, consolo, oração. Ele confessou, olhando para as próprias mãos. Mas o diabo sabe como distorcer as coisas. Um dia, ela chorou no meu ombro, e eu, em vez de me afastar, deixei que meu coração se enchesse de compaixão. Ou pelo menos foi o que pensei na hora. Os encontros começaram a ficar mais frequentes. Ele justificava para si mesmo que era pelo bem dela, que ela precisava de apoio. Sua esposa, Irmã Maria, começava a desconfiar, perguntando por que ele chegava tarde, porque o cheiro de perfume diferente estava em sua camisa. João mentia, dizia que era o perfume da irmã Clara, que ela usava muito. Maria, sendo uma mulher de oração, sentia que algo não estava certo, mas ele a convencia de que era só imaginação. Até que veio a queda. Foi numa tarde em que a irmã Clara disse que estava se sentindo muito mal, com dores fortes. João, preocupado, foi até a casa dela. Quando chegou, ela o recebeu com um vestido simples, mas o olhar era diferente. Não havia mais só gratidão, havia algo mais. Ele deveria ter saído na mesma hora, deveria ter orado e ido embora. Mas não fez. Eu me deixei levar, ele sussurrou com lágrimas escorrendo. Em poucos minutos, estávamos nos beijando. E daí não teve mais volta. O pecado se instalou como um veneno lento. Eles passaram a se encontrar às escondidas, em horários em que ninguém desconfiaria. João mentia para a esposa, para os filhos, para os irmãos da congregação. Nas reuniões ele orava com as mãos levantadas, pedia perdão a Deus por falhas genéricas, enquanto o coração estava cheio de culpa e prazer ao mesmo tempo. Mas o inimigo não para por aí. Pouco tempo depois, a irmã Clara descobriu que estava grávida. Quando ela me contou, eu quase desmaiei. João disse, apertando os punhos. Não era possível. Eu era um servo. Como ia explicar isso? Como ia olhar para minha esposa, para meus filhos, para os irmãos? Ele tentou de tudo para que ela abortasse. Ofereceu dinheiro, implorou, disse que seria a ruína de ambos. Mas Clara, apesar de tudo, não quis. Ela tinha medo de Deus, medo do juízo. E assim, o pecado deles ganhou nome e sobrenome antes mesmo de nascer. Os meses seguintes foram de tortura. João vivia entre a culpa e o medo. Ele orava, chorava, jejuava, mas não conseguia se libertar. Até que numa noite, depois de uma reunião em que o evangelista falou sobre a importância da santidade, ele não aguentou mais. Chegou em casa, trancou-se no quarto e chorou como nunca. Sua esposa bateu na porta, preocupada, mas ele não deixou entrar. Deus, o que eu fiz? Ele gritou, ajoelhado no chão. Eu traí a minha família, traí a tua igreja, traí a mim mesmo. Naquela mesma noite, ele sonhou. Sonhou que estava num lugar escuro, cheio de vozes que o acusavam. De repente, uma luz brilhou, e ele viu Jesus não com raiva, mas com tristeza nos olhos. Você sabe o que tem que fazer, foi tudo o que ele disse. João acordou suado, o coração aos pulos. Sabia que não poderia mais adiar. No dia seguinte foi até a casa do evangelista e contou tudo. O homem de Deus ouviu em silêncio, sem interromper, e quando João terminou, ele apenas disse: Vamos orar. Ajoelhados no chão da sala, o evangelista clamou a Deus por misericórdia. João chorava, arrependido, pedindo perdão não só por si, mas por Clara, pela criança que viria, por sua família.
O evangelista orou para que Deus desse força a João para assumir suas falhas, para que o pecado não destruísse mais vidas. Mas a prova ainda estava por vir. Quando Clara soube que João havia confessado tudo, ela entrou em desespero. Ligou para ele, chorando, dizendo que agora todos iriam saber, que ela seria humilhada, que a criança seria marcada. João, porém, já não era mais o mesmo. Ele tinha decidido confiar em Deus, não nas suas próprias forças. Não é sobre nós, ele disse a ela. É sobre a glória de Deus. Se nós nos humilharmos, ele nos levantará. E assim foi feito. Na próxima reunião, João se levantou e com voz trêmula contou tudo aos irmãos. Não escondeu nenhum detalhe. Falou do adultério, da gravidez, das mentiras. Houve silêncio na congregação. Alguns choravam, outros olhavam com decepção, outros com raiva. Mas o evangelista se levantou e disse: Irmãos, não somos juízes. Somos pecadores salvos pela graça. Vamos orar por nosso irmão. E oraram. Oraram como nunca. João se prostrou no chão e os irmãos o cercaram, colocando as mãos sobre ele, clamando por perdão e restauração. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de João. Sua esposa Maria ficou arrasada. Chorou por dias, questionou se valia a pena continuar. Mas ela também era uma mulher de oração. E numa noite, enquanto lia a Bíblia, sentiu Deus falando ao seu coração. Perdoe, como eu perdoei você. Ela não entendeu na hora, mas então se lembrou de quantas vezes havia falhado, quantas vezes Deus a perdoara. E assim, com lágrimas, ela foi até João e o abraçou. Eu perdoo você, ela disse. Mas temos que reconstruir isso juntos. Clara, por sua vez, decidiu se afastar da congregação por um tempo. Não por vergonha, mas para se fortalecer. Ela teve a criança, uma menina, e a criou com o auxílio de algumas irmãs que, apesar de tudo, não a abandonaram. João, por sua vez, se dedicou a servir ainda mais, não por obrigação, mas por gratidão. Ele sabia que não merecia o perdão que havia recebido, mas Deus, em sua misericórdia, lhe dera uma segunda chance. Anos se passaram. A menina cresceu e Clara, arrependida, voltou à congregação, não como uma vergonha, mas como um testemunho de que Deus restaura. João e Maria reconstruíram seu casamento não sem cicatrizes, mas com um amor mais forte baseado não em sentimentos, mas na graça de Deus. Hoje, quando João dá seu testemunho, ele não esconde as lágrimas. Fala do pecado, da queda, da dor, mas também da misericórdia que o levantou. Ele diz aos jovens: o inimigo não brinca. Ele não quer só que você caia, ele quer que você fique caído. Mas Deus é maior. Se você se humilhar, ele te levantará. E assim, o que começou como uma história de traição e mentiras, terminou como um testemunho de que mesmo quando o pecado tem nome e sobrenome, a graça de Deus é maior. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de luta, momentos em que a tentação batia à porta novamente. Mas João aprendeu que a vitória não está em ser perfeito, mas em depender totalmente de Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus trabalhou em cada detalhe. Até mesmo o nome da criança, que Clara escolheu chamar de Misericórdia, foi um lembrete de que onde o pecado abundou, a graça superabundou. E assim, irmão João, que um dia disse ser servo, mas cujo pecado ganhou nome e sobrenome, hoje é de fato um servo, não por suas próprias forças, mas pela graça daquele que o resgatou das trevas e o colocou na maravilhosa luz do seu perdão. Que este testemunho sirva de alerta para quem pensa que está firme, e de esperança para quem já caiu. Porque Deus não desiste de ninguém. Ele está sempre de braços abertos, esperando que voltemos para Ele. E a Ele seja toda a glória pelo que fez, pelo que faz, e pelo que ainda fará em nossas vidas. Amém. João nunca esqueceu o dia em que entrou na igreja depois de tudo aquilo. Não foi com a cabeça erguida, não foi com passos firmes, mas arrastando os pés, como quem carrega um peso que só Deus poderia tirar. Os irmãos o olharam, alguns com dó, outros com decepção, mas ele não procurou desculpas. Só se ajoelhou ali mesmo no corredor, entre os bancos, e começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento fingido, eram lágrimas de um homem quebrantado, que finalmente entenderá que não tinha mais para onde correr. O irmão mais velho da congregação, aquele que sempre falava com voz calma, mas firme, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Não disse, tudo bem, não minimizou o pecado, mas falou o que João precisava ouvir. Filho, o pecado te trouxe até aqui, mas é a graça que vai te levar adiante. Não é o fim, é o começo de uma nova história. E foi ali, entre soluços e orações, que João sentiu algo que há muito não sentia: paz. Não a paz do mundo, que depende das circunstâncias, mas aquela paz que vem de saber que mesmo na pior queda, Deus não vira as costas. Clara, por sua vez, também teve sua batalha.
Muitas noites ela acordava com o coração apertado, perguntando a Deus como poderia perdoar. Não era fácil. As memórias doíam, as palavras ditas na raiva ainda ecoavam, mas ela se apegou a uma promessa. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18. E assim, pouco a pouco, o perdão foi nascendo não como um sentimento, mas como uma escolha. Uma escolha de obedecer a Deus, mesmo quando as emoções gritavam o contrário. Um dia, depois de um culto, Clara se aproximou de João e com voz trêmula disse: "Eu não sei se um dia vou esquecer, mas eu escolho perdoar. Porque se Deus perdoou você, quem sou eu para não perdoar?" Aquelas palavras foram como bálsamo. Não apagaram o passado, mas abriram caminho para um futuro diferente. E então veio Misericórdia. A menina que carrega no nome a razão pela qual seus pais ainda estão de pé. Quando ela nasceu, João segurou aquele pequeno corpo nos braços e chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Ele olhou para a filha e viu não um erro, mas um milagre. Um lembrete de que Deus pode tirar beleza até das cinzas. "Senhor, eu não mereço isso", ele sussurrou, enquanto a criança dormia em seus braços. "Mas te agradeço, porque a graça não é para quem merece. É para quem precisa." Os anos passaram, e João não se cansava de contar sua história. Não para se exibir, não para justificar o pecado, mas para mostrar que Deus não desiste de ninguém. Ele falava para os jovens, para os casais, para aqueles que, como ele, já tinham caído e achavam que não havia mais saída. "O inimigo quer que você pense que Deus não te quer mais", ele dizia com a voz grossa de emoção. "Mas isso é mentira. Deus não te rejeita. Ele te chama de volta." E havia sempre alguém que, depois do culto, se aproximava com os olhos cheios d'água e dizia: "Irmão João, eu também caí. O senhor acha que Deus ainda me aceita?" E ele, colocando a mão no ombro daquele irmão, respondia com a mesma certeza que um dia salvou sua própria vida: "Não só aceita, como está te esperando de braços abertos. Basta você dar o primeiro passo." Porque a história de João não é sobre um homem que caiu, é sobre um Deus que levanta. E assim, a cada domingo, quando a congregação se reunia para louvar, João olhava para Clara, para a Misericórdia, para os irmãos que o cercavam, e seu coração transbordava de gratidão. Não era a vida que ele tinha planejado, mas era a vida que Deus tinha restaurado. E isso fazia toda a diferença. Ele aprendeu que a santidade não é a ausência de queda, mas a presença de Deus levantando. Que a vitória não está em nunca errar, mas em sempre voltar. E que no final das contas, o que importa não é o tamanho do pecado, mas o tamanho da graça. Porque quando tudo parecia perdido, Deus disse: "Ainda assim eu te amo." E isso foi suficiente. Hoje, quando João ora, ele não pede por uma vida sem lutas. Pede por força para vencer. Não pede por um caminho sem pedras. Pede por graça para não tropeçar. E quando tropeça, pede por misericórdia para se levantar. Porque ele sabe, por experiência própria, que Deus não mede o amor pela nossa perfeição, mas pela sua fidelidade. E assim, a história que começou com dor termina com louvor. Não porque o pecado deixou de existir, mas porque a graça existiu em maior abundância. Que este testemunho ecoe nos corações daqueles que ainda estão lutando. Que ele seja um farol para quem se perdeu no caminho. E que, acima de tudo, ele aponte não para João, não para Clara, não para a Misericórdia, mas para aquele que faz todas as coisas novas. Porque ele é fiel. E a ele, somente a ele, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. A graça que não se cansa. A igreja estava cheia naquela noite de quarta-feira. O ar pesado do verão entrava pelas janelas entreabertas, trazendo consigo o cheiro de terra molhada após a chuva que caíra no final da tarde. As irmãs do departamento de damas haviam decorado o salão com flores brancas e faixas bordadas com versos bíblicos, preparando tudo para o culto de oração e jejum que se estendia até a madrugada. João sentou-se no banco da frente, ao lado do irmão Elias, um dos presbíteros mais antigos da congregação. Seus dedos, calejados pelo trabalho na marcenaria, folheavam a Bíblia com uma reverência que só quem já havia perdido tudo para depois reencontrar tudo poderia entender. "Irmão João, o pastor pediu para você dar um testemunho hoje", sussurrou Elias, ajustando o paletó sobre a barriga avantajada. Seu olhar, por trás dos óculos de arame, era ao mesmo tempo severo e cheio de uma compaixão que só os anos de serviço no Evangelho conseguem esculpir em um homem. João sentiu o peso das palavras. Testemunhar não era mais um fardo para ele, mas ainda assim, cada vez que subia ao púlpito, a memória do passado voltava como um fantasma faminto. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e orou em silêncio: "Senhor, não deixe que minhas palavras sejam sobre mim, mas sobre ti. Que eles vejam a tua glória, não as minhas cicatrizes."
O coral começou a entoar "Quão grande é o meu Deus", e as vozes das irmãs, especialmente as das jovens do departamento de moças, enchiam o salão com uma doçura que contrastava com a rudeza dos homens mais velhos, cujos cânticos saíam guturais, carregados de décadas de luta e fé. João observou Clara, sentada entre as irmãs do departamento de intercessoras. Ela já não usava mais o véu com a mesma rigidez de antes. Agora seus gestos eram mais soltos, seu sorriso mais frequente. O tempo e a graça haviam amaciado as arestas de sua dor. Quando o pastor Marcos subiu ao púlpito, seu rosto cansado refletia as noites em claro visitando os enfermos e os desanimados. Ele não era um homem de palavras vazias, cada sermão seu era como um martelo quebrando rochas. Hoje, irmãos, vamos falar sobre a fidelidade de Deus. E para isso peço que o irmão João venha até aqui compartilhar conosco o que o Senhor tem feito em sua vida. Sua voz ecoou pelo salão, e os olhares se voltaram para João, que se levantou com a Bíblia apertada contra o peito. O testemunho que quebra corações. João não começou falando de si. Em vez disso, leu Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Depois fez uma pausa. O silêncio no salão era tão denso que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes. Há alguns anos, eu achava que servia a Deus. Achava que minhas obras, meu jejum, minhas orações me tornavam justo. Mas o Senhor me mostrou que eu era como aquele fariseu da parábola, cheio de mim mesmo e vazio dele. Sua voz tremia levemente. Eu julgava os outros, escondendo meu próprio pecado atrás de um manto de santidade falsa. Até que Deus permitiu que eu caísse para me ensinar que sua graça não é para os perfeitos, mas para os quebrados. Alguém no fundo do salão soluçou. Era a irmã Marta, uma viúva que há anos carregava a culpa por não ter orado o suficiente pela cura do marido. João a olhou nos olhos e continuou. Eu traí minha esposa. Traí minha filha. Traí a igreja. E quando tudo veio à tona, pensei que Deus me abandonaria. Mas foi justamente ali, no meu pior momento, que ele se revelou mais forte. Porque a graça não é para quem merece. É para quem precisa. Clara baixou a cabeça, e João viu suas mãos tremendo sobre o banco. Ele sabia que aquelas palavras a atingiam como flechas, não por julgamento mas por identificação. Ambos haviam sido feridos pelo pecado. Ele como autor, ela como vítima, e ambos haviam sido curados pela mesma mão. O pastor Marcos se aproximou e colocou a mão no ombro de João, como se quisesse segurar não só o homem, mas também a emoção que tomava conta do lugar. Irmãos, isso aqui não é a história de um homem. É a história de todos nós. Quem aqui nunca tropeçou? Quem aqui nunca pensou que Deus não poderia perdoar? Sua voz era firme, mas os olhos brilhavam. Mas a Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa cobrir. Um coro de amém, e glória a Deus encheu o salão. As irmãs do departamento de Dorcas se levantaram para orar, e logo o chão estava molhado de lágrimas. Homens fortes como o irmão Tiago, que trabalhava na construção civil e tinha as mãos grossas como pedras, choravam como crianças. Mulheres como a irmã Raquel, que há anos lutava contra a depressão, erguiam as mãos em adoração, como se finalmente tivessem encontrado alívio. O encontro no pátio da igreja. Após o culto, enquanto as irmãs serviam café e pão de ló no salão social, João encontrou Clara sentada sozinha em um banco do pátio, sob a sombra de uma mangueira. A lua cheia iluminava seu rosto, destacando as marcas do tempo, não apenas as rugas, mas também uma paz que não existia antes. Você está bem? Perguntou João, sentando-se ao seu lado com cuidado, como se ela fosse feita de porcelana. Clara sorriu, mas era um sorriso triste, daqueles que carregam memórias. Estou. Ou pelo menos, estou aprendendo a estar. Ela olhou para as mãos, agora entrelaçadas no colo. Às vezes, ainda acordo à noite pensando no que poderia ter sido diferente. Se eu tivesse percebido antes, se eu tivesse orado mais. João conhecia aquele peso. Ele mesmo havia carregado por anos a culpa de não ter sido um marido melhor, um pai mais presente. Clara, nós não podemos mudar o passado. Mas Deus pode redimi-lo. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Você lembra quando Misericórdia nasceu? Eu achava que era o fim, que Deus nunca mais me usaria. Mas hoje vejo que foi justamente através dela que ele me mostrou que a graça não tem limites. Clara olhou para ele, surpresa. Como assim? Ela é a prova viva de que Deus pode tirar beleza das cinzas. Que ele não desperdiça nossa dor. João respirou fundo. Eu já te pedi perdão 1000 vezes, mas hoje peço mais uma.
perdoe-me por ter te magoado. E perdoe a si mesma por não ter sido perfeita. Porque nenhum de nós é. Clara não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela fechou os olhos, e uma lágrima escorreu por sua face. Quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que João não via há muito tempo. Eu te perdoei há muito tempo, João. O difícil foi perdoar a mim mesma. Ela enxugou o rosto com o lenço que sempre carregava na bolsa. Mas hoje, ouvindo você falar, eu entendi algo. Deus não nos salvou para ficarmos presos no passado. Ele nos salvou para vivermos o presente com Ele. João sorriu, aliviado. Não era um sorriso largo, mas um daqueles que nascem de um lugar profundo, onde a dor e a cura se encontram. Isso é crescimento, Clara. Isso é graça. O cotidiano da redenção. Os dias seguintes foram cheios da rotina que para muitos poderia parecer monótona, mas que para João e Clara era um milagre diário. As manhãs começavam cedo, com João lendo a Bíblia na varanda enquanto Clara preparava o café. Misericórdia, agora com 7 anos, corria pela casa com sua energia inesgotável, enchendo os espaços que antes eram silenciosos com risadas e perguntas inocentes. Pai, por que a gente ora antes de comer? Perguntou ela certa manhã, enquanto João abençoava o pão. Porque tudo que temos vem de Deus, filha. Até o ar que respiramos é um presente dele. João respondeu, passando a mão nos cabelos cacheados da menina. Mas e se a gente esquecer de agradecer? Clara, que estava servindo a comida, sorriu. Deus não deixa de nos amar só porque a gente esquece, querida. Ele é como um papai que sabe que a gente é pequena e às vezes se distrai. Ela olhou para João, e havia um brilho nos seus olhos que falava mais do que palavras. Às quartas-feiras, João participava da reunião de obreiros, onde os homens da igreja se reuniam para estudar a Bíblia e planejar as atividades da congregação. Naquela semana, o tema era como lidar com as tentações. O irmão Paulo, um jovem recém-convertido, compartilhou sua luta contra a pornografia. Eu me sinto um hipócrita, irmãos. Como posso pregar o evangelho se caio tanto? Sua voz tremia de vergonha. João, que já havia liderado muitos desses encontros, sabia que aquele era um momento crucial, não para julgar, mas para estender a mão. Irmão Paulo, Satanás quer que você pense que está sozinho nessa luta. Mas a Bíblia diz que não veio sobre vós tentação, senão humana. 1 Coríntios 10:13. Todos nós somos tentados. A diferença é que alguns de nós aprendemos a correr para Deus em vez de esconder de Deus. Ele fez uma pausa. Você sabe por que o diabo te ataca tanto? Porque ele tem medo do que Deus pode fazer através de você. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um amém, do irmão Elias, que então compartilhou sua própria jornada de vitória sobre o alcoolismo. Não é sobre nunca cair, irmão. É sobre se levantar cada vez mais rápido. E quando você não tem força, é Deus quem te levanta. A visita inesperada. Na sexta-feira à tarde, enquanto Clara costurava no quarto, João recebeu uma visita que não esperava. Era o irmão Lucas, um antigo amigo de infância que havia se afastado da igreja após um escândalo envolvendo desvio de dinheiro na sociedade de homens de bem. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, e seus olhos evitavam contato. João, eu não sabia a quem mais recorrer. Sua voz era baixa, quase um sussurro. João o convidou para entrar e serviu um café preto, do jeito que Lucas sempre gostou. O que aconteceu? Lucas passou as mãos pelo rosto, como se quisesse apagar as marcas do tempo. Eu roubei João. Não foi só uma vez. Foi durante anos. E agora tudo veio à tona. Minha família, eles não querem mais me ver. A igreja me expulsou. Eu não tenho para onde ir. João não respondeu imediatamente. Em vez disso, orou em silêncio pedindo sabedoria. Depois, olhou para Lucas com uma compaixão que só quem já esteve no fundo do poço poderia ter. Você lembra quando éramos crianças e caíamos da bicicleta? Nossos joelhos sangravam, mas a gente se levantava e voltava a pedalar. Por quê? Lucas olhou para ele confuso. Porque a gente queria aprender. Porque valia a pena. Pois é, com Deus é assim também. Você caiu. Sangrou. Mas Ele não te abandonou. Ele está aqui, esperando você se levantar e voltar a pedalar. João colocou a mão no ombro do amigo. Você precisa se arrepender. Restituir o que roubou. Pedir perdão a quem magoou. Mas acima de tudo, você precisa entender que Deus ainda te ama. E essa igreja, ele apontou para o templo ao longe, essa igreja é feita de pessoas quebradas sendo consertadas, não de santos perfeitos. Lucas baixou a cabeça e seus ombros tremeram. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de alívio. Alguém finalmente não o havia julgado. E se eles não me aceitarem de volta? João sorriu. Então eu vou orar com você até que aceitem. Porque a graça não é seletiva, Lucas. Ela é para todos.
O culto de domingo, um novo começo. No domingo seguinte, a igreja estava ainda mais cheia. Era o dia de La Santa Cena, e a mesa do Senhor estava preparada com pão ázimo e suco de uva, símbolos do corpo e do sangue de Cristo. João, como diácono, ajudava a distribuir os elementos, enquanto Clara e Misericórdia sentavam-se na primeira fileira, ao lado do irmão Elias e sua esposa. Quando chegou a hora da confissão dos pecados, Lucas se levantou. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma determinação nova. Ele não deu desculpas. Não justificou seus atos. Simplesmente disse: Irmãos, peço perdão a Deus e a vocês por ter roubado, por ter mentido, por ter manchado o nome do Senhor. Mas hoje, pela graça dele, estou aqui para restituir tudo o que tomei e para servir, não mais a mim mesmo, mas a Cristo. O silêncio foi quebrado pelo choro de muitas irmãs. O pastor Marcos se levantou e abraçou Lucas, enquanto os homens da igreja se aproximavam para orar por ele. Não houve condenação. Não houve rejeição. Houve, sim, um perdão que só pode vir de um lugar onde a graça é maior que o pecado. João, observando tudo isso, sentiu o coração transbordar. Não era orgulho por ter ajudado Lucas. Era gratidão por saber que, apesar de todas as falhas, Deus ainda escolhe usar vasos quebrados para derramar sua luz. A oração final. Naquela noite, antes de dormir, João se ajoelhou ao lado da cama, como fazia todas as noites. Clara se juntou a ele, e juntos oraram não só por si mesmos, mas por Lucas, por misericórdia, pela igreja, pelos que ainda estavam perdidos. Senhor, João sussurrou com a voz embargada, obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos mostrar que a tua graça é suficiente, mesmo quando nós não somos. Ajuda-nos a viver de forma que outros vejam em nós não a nossa justiça, mas a tua. Não o nosso amor, mas o teu. Em nome de Jesus, amém. Clara acrescentou, com lágrimas nos olhos. E Senhor, ajuda-nos a nunca esquecer de onde tu nos tiraste, para que, na nossa fraqueza, a tua força seja perfeita. Amém. Do quarto ao lado, veio a vozinha de Misericórdia, que devia estar ouvindo tudo. Jesus, obrigada por me dar um papai e uma mamãe que te amam. E por me amar também, mesmo quando eu apronto. Amém. João e Clara riram baixinho, e naquele riso havia anos de dor, de luta, de perdão e de graça. Porque a história deles não era sobre um homem que caiu, ou uma mulher que sofreu, ou uma criança que nasceu de um pecado. Era sobre um Deus que nunca desiste, que nunca vira as costas, que mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. E isso, no final das contas, era tudo que importava. Porque ele é fiel. E a ele, somente a ele, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.